Meu nome é Franco, eu estudo no segundo ano do ensino médio aqui no Dante mesmo. E meu projeto tem a ver com... É basicamente um hidrogel que tem o objetivo de aumentar a incidência de células-tronco numa ferida, por exemplo, na pele. Ele é mais focado na pele mesmo. A diabetes afeta 250 milhões de pessoas no mundo inteiro anualmente e 4 milhões de pessoas, aproximadamente 4 milhões de pessoas morrem. E eu tenho um amigo com diabetes, ele mora em outro país, na Argentina. E, cara, é uma coisa que você vê que ele tem que mudar um pouco a alimentação dele, tem que fazer esporte, tem que se importar bastante com a saúde dele. E todos os dias, muito mais do que eu, por exemplo, que eu não tenho. E eu fiquei bastante sensibilizado com isso. Eu me importo bastante com ele. E aí que eu comecei a tentar voltar minha pesquisa para isso, para regeneração. Ele teve uma úlcera ano passado, assim, e foi um inferno para resolver. E ele ainda tá, ele tá bem afetado por isso até hoje. Ele tem medo de machucar o pé, não quer mais andar descalço na praia, coisas assim. Então eu decidi voltar minha pesquisa em relação a isso, porque eu fiquei incrédulo, eu fiquei impressionado com o potencial das células-tronco, com a medicina regenerativa. Eu comecei no nono ano, no segundo ano do colégio aqui no Dante, e desde então eu comecei fazendo projeto de pesquisa, tudo basicamente voltado a isso. Eu tive umas mudanças de rumo, eu não sabia muito bem o que ia fazer no começo, e aí eu decidi, depois mais ou menos do primeiro ano, assim, no cientista, eu decidi me focar nisso. E aí que eu comecei a procurar parceria, e eu consegui uma parceria com o NuCel, que é o Núcleo de Terapia Celular e Molecular, lá na USP, que é um laboratório bem voltado a biologia molecular, e eles fazem pesquisa com isso, e é muito legal e pertinente ao meu projeto. A ideia principal dele é basicamente um hidrogel à base de alginato de cálcio, que é basicamente pó de alginato diluído em cloreto de cálcio, com 2 fatores de crescimento que se chamam PDGF e VEGF, que são produzidos pelo próprio corpo. Assim, a função desses fatores de crescimento na cicatrização tem várias funções, obviamente, mas eles tratam muito com a neovascularização e tem funções muito importantes na cicatrização no geral. Elas também têm uma propriedade que chama quimioatrativa, que é usada muito na medicina regenerativa, porque ela quimioatrai um tipo de célula específico que chama célula-tronco. Essas células-tronco são relativamente novas no mundo da ciência, não tem muita pesquisa em relação a elas ainda, é uma área bastante popular em desenvolvimento ultimamente, e elas são células brancas, com a capacidade de se diferenciar em outras células. Então uma célula-tronco pode originar, por exemplo, uma célula de tecido muscular liso. E elas são, obviamente, por essa função mesmo, elas são muito importantes na cicatrização. As pessoas diabéticas, elas têm uma dificuldade na cicatrização maior do que pessoas saudáveis, porque tem uma ressecação da pele e afinal isso acaba dificultando muito, tanto que, por exemplo, existem chamadas úlceras em diabéticos nas extremidades, nos pés e nas mãos, que são causados por essa deficiência na vascularização, na cicatrização mesmo. E tem toda uma área de pesquisa na ciência voltada à cicatrização de diabéticos, desenvolvendo hidrogéis à base de alginato, band-aids especiais, bem úmidos, para poder umedecer a área da ferida e fazer um ambiente propício para a cicatrização. Na medicina regenerativa, que é a medicina voltada para a área de células-tronco, de regeneração do corpo mesmo, elas têm uma maior área, um maior incremento de pesquisa em relação a diabetes. A
diabéticos porque é um número absurdo, são tipo 7 milhões por ano, e acho que só no Brasil, que afetam pessoas mundialmente também, é incrível. Lá no laboratório eu acompanhei alguns experimentos de piloto de modelo de regeneração em alguns ratos, onde eles fazem 4 incisões e aplicam algumas substâncias. São pequenas e eles minimizam todo o risco de machucar o animal, eles anestesiam com isoflurano por via inalatória, eles injetam tramadol, que é um analgésico, e eles fazem feridas bem pequenas, tipo raspar um pouquinho a pele, assim, basicamente. Eles fazem um corte e tiram a pele. Eu acompanhei um experimento com isso, que eles colocaram apenas os fatores de crescimento, PDGF e VEGF, que são os que eu quero usar no meu gel, num veículo, e eles estão basicamente comparando a ação do PDGF e do VEGF. Um experimento que eu fiz, na verdade, nessa semana, acompanhei, na verdade, foi de colocar, basicamente, fazer essas mesmas 4 incisões, esse mesmo modelo, e colocar gel de alginato misturado com PDGF e VEGF e um grupo controle, para comparar e ver que é a diferença do meu gel, basicamente, com um gel sem nada e um gel só com um dos fatores ou só com o outro, e com uma grande comparação. E meus próximos passos basicamente vão ser de teste de quimioatração do gel, para ver se ele realmente comprova uma atração de células-tronco, se ele aumenta a incidência de células-tronco no tecido da ferida. E basicamente isso.